Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal CryptoDexas. Hoje é sexta-feira, 13 de março. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui falamos especialmente de Bitcoin, usando análises simples, diretas, sem muita poluição na carta, ligando linhas de tendências, pontos de tendências, linhas de tendências, analisando áreas de suporte e resistência. E aqui a gente vai direto à carta ou às cartas. Primeiro, gente, eu vou tocar aqui um trecho do um vídeo que eu fiz aqui algumas semanas, 10 dias atrás, eu acho que tem mais até do que isso. Vamos lá, vamos assistir aqui um pouquinho desse vídeo, depois a gente vai fazer a análise do Bitcoin. Né? Além disso, deixa eu ver o que, que tem. Eu marquei esse corredor aqui, que é um corredor de preço aqui, que é uma zona de preço, gente, que aqui, por exemplo, se a gente olhar, teve muito suporte para o Bitcoin aqui nessa zona, que começa aqui em 49 mil e 50 mil dólares. Depois o Bitcoin fica preso, ele passa, ele desce, né? Na verdade, ele quebra essa linha de preço de 50 mil dólares. Isso foi lá em janeiro de 22. Aqui em fevereiro de 24, ele consegue romper essa faixa de 50 mil dólares, mas ele também não consegue passar dos 74 ali. E ele ficou meio que, a gente pode ver aqui bem nitidamente. Vamos botar aqui na carta de uma semana. Nitidamente a gente vê aqui como que o Bitcoin ficou preso nessa área de preço, né? Ele teve suporte nos 50 mil dólares, depois ele cai abaixo de 50 mil dólares, volta a subir acima de 50 mil dólares, mas ele não consegue passar de 74. Isso aqui em março de 24, ele teve essa outra queda aqui em julho de 24, então ele rompe os 50 mil dólares aqui em fevereiro de 24 e fica aqui nessa área de, vamos dizer, de acumulação, ou de ele fica aqui num ping-pong aqui de 74 a 50 mil dólares, até que ele rompe agora. E de novo, agora ele está de volta dentro dessa área. Então, é o que a gente tem aí para o Bitcoin por hora. Essa carta foi o que eu falei para vocês lá. Tá aqui, olha. Olha o que aconteceu com o Bitcoin durante esse período todo aí. Já foi duas vezes lá e não conseguiu romper. Aqui a carta de uma semana. Ele já foi duas vezes lá em cima e não conseguiu romper os 74 mil dólares. Vamos aqui para a carta de um dia. Tá aqui. Hoje ele tentou de novo, não conseguiu. Da outra vez anteriormente foi aqui 4 de março, quando eu comentei que o Bitcoin estava quebrando aqui a bandeira do touro e provavelmente poderia ir aos 80 mil dólares. E inicialmente, né, 80, 83.700 que a gente tem a gap aqui. Mostrei para vocês o retângulo aqui branco, que é a gap, tá aqui do mercado futuro. O Bitcoin não fechou essa gap, aqui onde a gente se importa é com o topo dela, porque como o preço está abaixo da gap, a gente se importa com o topo dela, que vai fechar a gap, né? Então 83.700 continua aberto. E essa outra essa região aqui é a partir dos 80 mil dólares também, que ele pode sofrer resistência, porque ele está aqui, olha, depois que ele veio do all-time high dele, né, a última alta do Bitcoin, lá de 126 mil dólares, ele caiu e parou justamente aqui, ó. Esse foi o pavio aqui mais baixo que teve depois, em seguida da queda, né? Aqui teve aquela formação da bandeira do urso. Isso aqui é o macro. No macro, a gente ainda está numa formação bearish, tá, gente? A gente ainda está numa formação bearish. Ele formou aqui, olha, a bandeira do urso. E aqui ele desceu, aqui é um mastro. Isso aqui é um mastro, ele está formando outra bandeira. Mas no micro, ele está numa bandeira do touro. E é o que a gente está vendo agora, mas ele continua enfrentando essa resistência aos 74. Quebrando os 74, gente, aí vamos ter aí grandes chances do Bitcoin avançar aí para os 80, fechar gap, com certeza ele vai fechar gap, se ele quebrar os 74 e começar a subir. E aí é o que a gente está olhando aí para os próximos targets do Bitcoin, né? Inicialmente 80, 87.300, que é o gap, e aqui, como eu estava explicando para vocês, né, ele desceu aqui até os 80 mil, que é esse retângulo aqui meio laranja, né? E aí quando ele volta a subir de novo, ele quebra os 85 mil dólares aqui em 22 de novembro de 25. Essa faixa de preço dos 85 mil dólares funciona como um suporte para o Bitcoin. Olha aqui, teve um forte suporte,
até que aqui quando é 29 de janeiro de 26 ele quebra. Então esse é o cenário para o Bitcoin. Queda, se o Bitcoin cair, a gente já mostrou inicialmente aí lá atrás onde é que ele pode cair. Eu diria que por agora, inicialmente a gente vai ter aqui, ó, dentro desse retângulo aqui, ó, a queda pode ser até para 49 mil dólares, gente. Tá? Abaixo dos 50, como muita gente está falando aqui a gente está dando aqui 49.200, que é onde eu acredito que aqui, olha, Bitcoin teve foi resistência e foi suporte, né? Essa faixa de preço. Região de suporte caso o Bitcoin reverta essa subida aí que ele está tentando dar agora, mas como a gente já viu, está esbarrando nos 74, vamos esperar e aguardar. Gente, espero que vocês gostem do vídeo, não estou fazendo um vídeo atrás do outro todo dia, porque está meio devagar a ação do Bitcoin, então quando acontece alguma coisa relevante, a gente vem e faz o vídeo. Dê seus likes, inscrevam-se no canal, passe para os amigos e as amigas que gostam do espaço, e até o próximo vídeo, Mr. Silva aqui com vocês. CryptoDexter.